E, meu irmão, eu vou te falar. Eu tenho uma profunda admiração pelo trabalho que você faz. No dia que rolou aquela bomba nas suas costas, eu fiz um story. É que você nem me seguia, eu te seguia, a gente não tinha contato. Se eu tivesse seu telefone, eu te ligava naquele momento. Talvez não adiantasse nada. Mas eu falar assim, faz qualquer coisa, Monark. Pega um jet ski, vai pro meio da lagoa, desliga ele lá e fica tomando sol, fumando o tempo que você quiser. Não pede desculpas para esses caras. Não se sangra em tanque de tubarão. Tô ligado. Isso vai te fuder a vida. Quem mereceria ouvir o seu pedido de desculpas não precisaria ouvir o seu pedido de desculpas. E quem vai ouvir o seu pedido de desculpas vai te fuder igualmente, porque eles vão te colocar numa situação de fragilidade na qual você não estava. Então, naquela hora, eu falo, cara, não pede desculpa. Aí, quando eu vi que você pediu, eu falei, cara, agora vai Agora já sofrer. é. Vai sofrer. Você sofreu pra caralho. Sim, sim. Mas eu não sei se... eu entendo que as desculpas, elas com certeza animaram os ânimos daqueles que queriam meu sangue. Ah, eles ficaram felizões. Mas eu acho que a polêmica até tinha sido tão grande, que mesmo se eu não tivesse pedido desculpa, as consequências elas teriam sido brutais. Sim, sim. Infelizmente. Mas talvez se eu não tivesse pedido desculpa e tivesse defendido a minha ideia sobre liberdade restrita de expressão, talvez eu tivesse saído daquela narrativa filha da puta que estava impondo a mim mais rápido. Mas é algo que eu nunca vou saber. Porque Agora eu quero dizer desculpa. que eu te entendo, cara. Eu quero dizer que eu te entendo, porque uma coisa é a gente falar aqui, cabeça fria e tal, mas eu imagino como que é ter toda a beautiful people da lacração nacional querendo te matar por conta de uma coisa idiota do modo como eles interpretam. E eu falei também de um modo idiota, né? Do jeito que eu falei, era... Esse é o ponto, velho. E daí? Tá. Você entendeu? Sim. Assim, agora eu vou ter que depender, então... Aí, o que virou essa geração? Tudo que você vai falar, você tem que fazer um disclaimer. Se eu vou falar assim, não, olha, pessoal, eu sou a favor da liberdade de expressão. Gente, eu queria dizer aqui um negócio. Olha, eu respeito as pessoas. Você tem que fazer uma longa explicação para dizer um negócio óbvio. Então, cara, eu disse de uma maneira que não foi clara o suficiente. Eu disse de uma maneira obscura. Foda-se. Eu disse como eu disse. E as pessoas podem me julgar. Beleza. Quem faz o que a gente faz, de dar a cara para bater, de estar no mundo... Tá aberto ao julgamento. Foda-se. Não tem como. Tá com a cara ali pra tomar porrada. Mas no grau que foi feito, assim, cara, você é uma referência dentro do movimento. E que bom que eu vi uma declaração, outro dia o Paulo aqui me mandou a sua declaração, falando assim, cara, eu me arrependi de ter pedido desculpas. Por motivo tal, tal, tal. Eu acho isso maravilhoso. Deixa eu só esclarecer isso, porque a mídia pegou e falou que se eu tivesse falado isso realmente, como se eu tivesse me arrependido de pedir desculpa. Não foi isso que eu disse exatamente. O que eu falei não foi inteligente pedir desculpa. Foi só isso que eu disse, não foi. Agora, se eu me arrependo ou não... Do fato em si... tanto faz, já aconteceu, Agora né? Eu não fico pensando muito sobre arrependimento e eu não quero que as pessoas achem que o que eu tava falando lá era só pra tentar aliviar a minha barra e que eu não sentia que eu tinha me expressado de um jeito muito burro. Entendi. Porque eu me expressei, eu falei do jeito burro. Falei que... Do jeito que eu falei, se você pega no corte lá, parece que eu sou realmente a favor de... Monark, cá entre nós, ninguém pensa seriamente isso. Não, cara, na boa. Sim. Ninguém que tenha 2 neurônios na cabeça, um inclusive seriamente prejudicado, ninguém olha pra você, com base em tudo que você falou em trocentas horas de flow, vai falar assim, não, realmente... O Monark é nazista. Toma no cu, velho. É um negócio surreal, entendeu? Sim, eles... não têm a menor condição. Véio. É verdade. Tem jeito. Mas as duas críticas que fizeram a minha era assim, tem esses burros que finge que acha que eu sou nazista, mas não sabe que não é, mas tá fingindo pra causar mais dano à minha imagem possível. Sim. E tem a galera que manda esse argumento, inclusive eu queria saber o que você acha desse argumento. Que é, você por ser uma pessoa pública com uma grande audiência, existe uma certa responsabilidade que você tem que ter pelo com que você fala. Nenhuma. Pela quantidade de pessoas? Quantas pessoas? 100 mil? Ou a gente vai aumentar 200 mil? 30 mil?
Quem vai estabelecer a quantidade de pessoas que vai calibrar o que deve ou não sair da minha boca? Ora, eu não sou responsável pelo que nenhum idiota ou inteligente que me escute eventualmente vai sair fazendo na rua, não. Bom, isso é verdade. Eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre isso. Se eu estou dizendo que o universo da ética é o universo da ação, quem escutou as minhas palavras e fez uma interpretação disso que justificou uma ação desse terceiro, esse terceiro que se responsabilize pelo que fez. Agora, a responsabilização pelo que eu falo, tenha santa paciência. Eu tô falando com quem? Eu tô falando com um mundo de gente retardada? É o que a galera que argumenta dessa forma acredita. Acredita que todas as pessoas são plenamente ingênuas e plenamente facilmente manipuladas. Isso é um grau de paternalismo que me faz revirar o estômago. É você olhar para o outro como se fosse um porco na pocilga que não soubesse pensar por si, não soubesse falar por si, ainda que não saiba, aprende fazendo. Ah, nossa, eu vi o Monark falando um negócio e com base no que ele falou eu fui fazer tal coisa e fez uma merda monstruosa. Pois essa pessoa que pague o preço pelo que ela fez e não pelo que você falou. Faz sentido. Esse grau de paternalismo, quer dizer, é inaceitável. O brasileiro adora isso. Né? Eu adoro a liberdade de expressão, desde que seja a minha expressão condicionando o comportamento do outro. Só que o primeiro ponto de uma sociedade não livre em termos de expressão é que a próxima palavra a ser caçada é a sua, meu amigo. É verdade. É a sua. Tanto que está acontecendo agora com o PCO, né? E o pessoal sempre defendeu a liberdade de expressão, mas... PCO que é muito mais liberal do que muito liberal meia-boca, é o liberal self-service brasileiro, que ele pega aquela fila de coisas assim na pista, né? Aí tem lá um pouquinho de liberdade, um pouquinho de não sei o que, ele fala assim, eu sou liberal, mas aqui eu não gosto tanto, aí eu já não quero essa liberdade aqui tem que ter Estado, aqui é o liberal self-service. Pode né? crer. Então o PCO de vez em quando eu vou lá e curto uma postagem desses caras. Não, e é engraçado, mas o negócio importante na cassação, no pedido de censura que rolou com eles pelo Alexandre de Moraes, que foi quem expediu a decisão, é que os caras achavam que essa caça às bruxas da liberdade de expressão ia ficar só no ramo bolsonarista. Uhum. Que apenas os deputados bolsonaristas iam sofrer Nunca fica. e que essa arma nunca ia ser usada contra as pessoas do bem, que é a esquerda, entendeu? Cara, por quanto tempo a gente vai ter um governo bolsonarista? Por quanto tempo os caras lulistas achavam que ia ter um governo lulista? Velho, é um pêndulo. A história do Estado é um Estado conduzido por forças políticas as mais diversas. Então, quando você vê essa mídia nojenta aplaudindo essa relativização da liberdade de expressão, esses caras estão aplaudindo a própria morte. É verdade. Estão cantando um requiem para a morte deles, que eles que dependem de liberdade de expressão para trabalhar. Sim. Então essa coisa assim, porque prenderam o deputado bolsonarista pelo que ele falou. Cara, ele falou muitos absurdos. Eu acho aquele deputado uma figura risível do ponto de vista político, mas ele tem que ter a liberdade de dizer aquilo que ele pensa. E se alguém tem que puni-lo por isso, que sejam os caras que votam nele. Falam assim, não vamos mais votar. Ou as pessoas, não, vamos votar sim, porque ele representa um modo de pensar de uma parte da população brasileira. Essas coisas, elas têm que ser evisceradas. Essa galera que fica no controle do que você está falando no seu microfone é uma galera que está querendo uma eugenia da opinião com base em decisão judicial. Eugenia da opinião, cara. Isso é uma coisa muito grave. E eu tô cagando se vem de STF, se vem de Alexandre de Moraes, que é uma figura asquerosa, no meu entender, ou venha de onde vier. Nós temos que preservar essa possibilidade de convivermos com os pensamentos diversos, mesmo para calibrarmos aquilo que deve funcionar ou não na nossa civilização. Me fala você, eu preciso proibir o cara de falar uma frase racista ou basta que eu o identifique e ele já vai ser devidamente punido? Cara, hoje eu estava falando sobre isso com o Paulo Cruz, que já esteve aqui, querido amigo. Hoje, quantas pessoas estão dispostas a olhar para um negro e falar assim, seu macaco? Poucas pessoas. Só um cara que é muito, no último grau, cretino faria um negócio desse. E burro também, né? E não precisa de lei pra isso, sabe por quê? Há uma questão de depuração civilizatória. Pra quê?
Verdade, a própria sociedade já vai se afastar do cara. Claro. O cara que ia dar um emprego pra ele vai pensar, Sacou? esse cara eu não quero trabalhando aqui, não. Não precisa da lei, realmente, pra punir esse tipo de Não coisa. precisa. Eu concordo plenamente. Principalmente porque quando você cria uma lei que pune injúria racial ou outras coisas do tipo, você abre uma brecha muito grande, porque a porra da lei é interpretada por juízes baseado no humor dele do dia, que nem você estava falando. Exatamente. Mas é um ponto que eu tento passar e eu não consigo para as pessoas. Elas acham que os juízes são, só porque eles têm o status de juiz, são seres superiores. Editores da sociedade. Exato, e que eles têm realmente capacidade plena e moral de julgar o que as outras pessoas falam. Por isso, cara, assim, você sabe que eu como estudioso da filosofia, né, eu como professor de filosofia, cara, não fosse a liberdade de expressão, a gente não tinha toda a longa história da filosofia. Cara, você pega lá, Giordano Bruno, um cara que rompeu com as estruturas da igreja ao demonstrar, em termos astronômicos, que o cosmos não era como aquele pensado pela igreja, Copérnico, Galileu. Giordano Bruno foi queimado em praça pública. Quem for a Roma, passear em Roma, lá tem o Campo dei Fiori, tá lá a imagem dele, essa uma coisa extraordinária, imponente. O cara falou assim, vocês querem me matar porque eu estou dizendo essas coisas que contrariam? Pois me matem. Agora, felizmente, ainda não estão procurando necessariamente nos matar, mas há formas diversas de você matar um cara. Sim. Inclusive, por exemplo, colocar um sujeito inocente, pagador de seus impostos, para responder a um processo judicial movido pelo Ministério Público. Isso é ridículo num grau que eu não sei dizer. É falta de trabalho? Como se não tivesse roubo acontecendo, não tivesse tanto bandido assassinato, para todo lado. Sim. Como se a gente não tivesse 33 milhões de pessoas passando fome no país, com tanta coisa para resolver importante, problemas sérios de segurança pública. Não, já sei. Hoje eu vou acordar e eu vou fazer um negócio muito importante. Vou processar um cara de um podcast que falou que poderia, quem sabe, ter um partido nazista. Porque isso realmente... tenha santa paciência, velho. Na boa. Mas você sabe por que também eles fazem isso, né? Porque tá rolando uma notícia muito grande. Dá uma puta burburinho. mídia. Ele fala, vou pagar de bom moço aqui, vou mostrar que eu estou trabalhando. O Ministério Público tá trabalhando. Perseguiu os políticos corruptos aí? Não. Mas... como teve essa repercussão muito grande, muitas das pessoas que infelizmente a gente está lotado de pessoas que são contra a liberdade de expressão, a gente precisava dar um nome identitário, não necessariamente, né? Qual que seria o nome da galera que é contra a liberdade de expressão? Filha da puta, né? Filha da puta, totalitário. Esses são os nazistas. Esses são os fascistas. Esses caras é que são. Bom, eles agem como, né? Com certeza. É claro, mas você sabe que alguém aí atrás disso outro dia que falou assim, o bom fascista é aquele que começa a criticar no outro aquilo que ele está fazendo. Pode crer. E os caras fazem isso. Eles estão fazendo. Eles estão buscando controle de opinião, eugenia da opinião, intervenção estatal calibrada para aquilo que interessa, aquilo que não interessa não tem presença de Estado e tudo. É uma gente cínica e hipócrita que se faz de super-heroína, que no fim das contas, na verdade, faz exatamente tudo aquilo que eles dizem criticar. São os verdadeiros fascistas, são os verdadeiros nazistas. O que estão fazendo comigo é uma perseguição, né? O que os caras fizeram durante o nazismo? Pegaram... lembra da queima de livros? Quem fez male o ensino médio vai lembrar. Mete lá uma porrada de livro em praça pública, taca fogo. Que é uma versão... ou o que você passa hoje, Sim. É uma versão moderna da queima de livros. Sim. Essas opiniões não podem circular. Então a gente faz o quê? Queima essas opiniões e queima os autores dessas opiniões. Sim, o problema é que os autores estão vivos, não é tão fácil queimar hoje em dia na sociedade moderna. Exatamente, né? exatamente. A gente sai de um lado, vem pro outro, escorrega de cá, escorrega de lá. Sim, e entendeu? quem sabe ele não se suicida, né? Seria velho. maravilhoso, né? Cara, eu vou te falar, eu não daria esse prazer pra um bando de escroto que tem por aí, não. Eu também ficaria não. até o fim infernizando a vida desses caras, porque é muito prazeroso, né? A ideia... Eu tenho andado bastante em busca do cancelamento, até agora ele não aconteceu, porque eu quero mandar logo a puta que pariu todos os canceladores, né, cara? Porque é uma coisa maravilhosa. Um sujeito que tá em casa, poderia estar transando, poderia estar passeando com um cachorro, até conversando com um amigo assim, né? Ela fala assim, porra, que opinião merda daquele cara, e morreu ali. Não, agora nós vamos pra rede social dele e vamos cancelá-lo.
Desculpa. Marca todas as marcas que estão no podcast Mas dele. isso é muita falta do que fazer. E um patrocinador meu que eventualmente não concorde com isso, pois que se foda junto. Entendeu? Porque assim, eu entendo, tem uma questão mercadológica. Só que tem gente no mercado, Monark, que já entendeu isso. Mas eu acho que eles todos entendem, só que eles têm muito medo de comprar a briga com essa Mas turba eles sabem aí, que né? isso passa, né? Eles sabem que isso passa. E eles sabem que se não tem essa galerinha da Beautiful People para patrocinar, vai ter outra galera para patrocinar. Vai ter uma outra galera que tá com a gente. Então a gente não tá mais sozinho, entendeu? Eu não vejo muitas empresas que estão comprando essa briga, viu? Cara, é porque na verdade hoje nem é uma briga, né? Não é? Eu não acho que hoje ainda seja uma briga do tamanho que deve ser. Acho que há muita gente solapando a questão e somos pouquíssimas vozes de oposição. Eu, às vezes, coloco alguma coisa no meu Instagram, gente que me segue lá, amigo meu, fala assim, caralho, lá vai eu seco, não sei o que, morre de medo. As pessoas têm muito medo. E esse é o grande problema, que as pessoas começam a ceder. Você bate, a pessoa cede. Você bate, a pessoa cede. Os caras vão continuar. A mensagem é clara, bate porque vale a pena. Sim, é verdade. Agora, se você fizer algo... Eu não acompanho negócio muito em rede social, assim, nesse ponto. Parece que o Thiago Leifert, né? Falou alguma coisa lá e falou, é isso mesmo. Eu disse, é isso mesmo, ponto. Vocês que têm mídia maior, marcarem essa posição e falar, é assim, a galera, opa, começa a se encorajar. E aí o movimento começa a crescer. Por isso foi um erro também ter pedido desculpa, né? Eu tinha um papel ali para cumprir, que era defender essa ideia, e quando eu pedi desculpa, eu cedi. E aí... Foi a minha maior lamentação. Pode crer. Não pelo que você disse, não pela forma como você disse, não pela sua situação, mas te tomando como um símbolo. O símbolo encarnado na defesa da liberdade. Mas, cara, beleza, superou, vida que segue, porque nós todos estamos aprendendo com esse processo. Mas foi o ponto que me pegou no fígado. Porque eu falei, esse cara agora, com a mídia que ele tem, ele vai ser uma referência na defesa da liberdade de expressão. Se ele chega no outro dia no Flow e fala assim, deixa eu explicar exatamente o que eu disse, por que eu disse, como eu disse. E vocês que se fodam, ia dar um susto. Ia dar um susto. Fala, caralho, imagina o tamanho desse sujeito metendo essa bruta agora dessa maneira. Mas é o que eu digo. Falar para quem tá em casa deitado no sofá é muito fácil. No dia a dia eu sei que não é uma coisa simples, mas a gente tá trocando ideia por isso. Porque eu acho que a gente vai ter que segurar essa barra aí. Sim, sim. Para mim foi muito difícil no dia, porque todas as emoções de todo mundo em minha volta, não na internet, sabe? Mas minha volta mesmo, pessoalmente, estava todo muito abalado, né? E todo mundo queria que eu pedisse desculpa. Então... E o desespero, né? É, desespero, pânico total, todos os patrocínios saindo, 80 pessoas para alimentar. E eu vou te falar que eu fui ao Noir Podcast do Paulo Cruz, lá com o Lipe. Eu fui a Amy White, no Prosa Guiada. Então eu conversei com todo mundo ali do Flow, o quanto eles amam você. Pelo que você é nos bastidores, em especial, assim, cara. Então eles têm um profundo respeito e uma admiração danada. Então eu, antes de te conhecer, já te respeitava pelo modo como seus amigos te veem. Pode crer. O modo como os nossos amigos nos veem já dá muito bem a baliza daquilo que nós somos. Então, o respeito que eles têm, o carinho que eles têm, mesmo depois dessa turba toda, velho. Porque eles poderiam muito bem ficar muito putos comigo, né? Sentir que eu prejudiquei eles, porque acabei prejudicando mesmo, né? Tipo, eu entendo que não dá pra você pôr a culpa na bruxa que tá sendo queimada e não na Inquisição. A culpa é da Inquisição, Exato, que queimou, com certeza. Exato. Mas a bruxa deu mole, né? Você acaba de assistir um corte do Monark Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monark para não perder nada. Segue a gente lá.